irmão Chico, nossa eterna gratidão. Boa tarde a todos. Estamos dando início à nossa palestra. Hoje com o nosso amigo Ivan Farias, com o tema bem, vamos dizer assim, para nós que somos trabalhadores, né? Que é o trabalho, a dificuldade nesse trabalho na seara espírita. Então, convido o amigo à mesa. Seja bem-vindo mais uma vez. Continuando, peço ao trabalhador da casa, Carlos, para que venha fazer a leitura. Leitura do livro Vida Feliz. Os negócios escusos dão rendimentos venenosos. Muitas pessoas justificam-nos e exaltam os lucros deles advindos, informando que são frutos da época e todos devem aproveitar a ocasião. Como a moral está desgovernada, não te deixes conduzir por ela, antes controla os abusos e os excessos que te cheguem, a fim de corrigires a situação caótica. O erro nunca deve ser tomado como exemplo. Numa época de epidemia gripal, o estado normal de saúde não passa a ser. Isto somente porque a maioria das pessoas está infectada. Vacina-te contra os abusos e permanecerás com a vida em ordem. Talvez sem os supérfluos, nunca, porém, com escassez ou falta. Com essa bela explanação, né, do livro da mentora de Divaldo, Joana de Ângeles, vamos dar continuidade, chamando a amiga Alana para fazer nossa prece inicial. Fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus. Pai, te agradecemos por mais um momento, por mais um amparo, pela presença dos nossos amigos carapenteiros. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos para escutar sua mensagem. Te pedimos, Pai, seu bálsamo tranquilizando sobre esta casa. Que os mentores espirituais aqui presentes nos deixe fortificados na perseverança de continuar sempre no teu caminho. Que sejamos luz por onde passamos. Pai, te pedimos e imploramos que neste momento visite todos os lares, todas as famílias que precisam do teu consolo. Visita, Pai, todos os corações aflitos e angustiados, todos os hospitais, as crianças que precisam da tua ajuda. Pedimos a intercessão do Dr. Bezerra de Menezes,
para ir à cura de todas as criancinhas doentes, de todos os idosos. Ó Pai, te pedimos, Pai, tua proteção, hoje e sempre. Que assim seja. Agora daremos início à nossa palestra. Por favor, Ivone, fique à vontade. Uma boa tarde aos amigos dos Sementes de Luz. Com muita alegria que nós, os caravaneiros do Evangelho, estamos aqui mais uma vez. É uma viagem que nós fazemos com muito carinho e com muita motivação, principalmente porque nós nos dispomos a fazer isso e pela carga de energias positivas que nós recebemos, né, para as nossas tarefas que se seguem. E é muito bom estarmos aqui, muito bom mesmo. A leitura foi muito oportuna e as mensagens nesse livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, são fantásticas. Principalmente nesse momento em que, vamos dizer assim, nós estamos se acostumando com os imediatismos das mensagens muito rápidas, né, nas redes sociais. Quando a gente coloca textos muito longos, as pessoas não leem. E parece que ela já adivinhava que vamos fazer um livrozinho aí de mensagens curtinhas, mas que tenha conteúdos imensos para que a gente possa fazer reflexão, né? E ela coloca justamente nessa mensagem a questão de nos vacinarmos, né, contra os excessos, né, e os abusos, porque nesse sentido nós estaríamos nos equilibrando e nos imunizando, né, para eventuais dificuldades que possam surgir, seja física ou seja espiritualmente. E resolvemos trazer o desafio do trabalho na seara de Jesus, porque é um assunto que diz respeito a todos nós, não só na seara espírita, mas em toda a seara de Jesus, que compõe todas as religiões, né? E nós sabemos que lá desde Jesus, esses desafios foram muito grandes, né? E começou com ele, principalmente naquela época em que ele se propôs a estar junto dos doentes, seja físicos ou espirituais, se dispôs a estar no meio do povão, né, sem colocar destaques pessoais, sem se propor a privilégios de pessoas para estar em volta deles. E foi nesse cenário justamente que ele começou a pregar os seus ensinamentos, a fazer as suas curas, a aconchegar as pessoas mais necessitadas daquela época. E foi nesse clima também que ele sentiu, né, os desafios daqueles que não entendiam aquele trabalho que ele estava fazendo, quando ele se dizia, ou quando se falava naquela época que ele era um Messias, era um Salvador. E porque ter esse título estava sempre em volta das pessoas mais necessitadas e era alvo de críticas, né? E nem por isso ele deixou de realizar a sua tarefa. E nesse sentido, a mensagem dele nos mostra ainda hoje que os desafios que nós encontramos são muito grandes, são barreiras que nós encontramos no dia a dia, mas que nós devemos vencer, porque ele, na sua tarefa, ele se mostrou disposto a fazer tudo o que ele fez para que sua mensagem pudesse estar até hoje, né, aqui. E hoje nós estamos estudando com maior afinco quando a doutrina espírita, né, em 18 de abril de 1857, chegou, né, nos mostrando que a vida não só é essa, né, essa vida física, mas que nós temos uma vida
interior e vamos ter outras, quantas forem necessárias, vamos dizer, quantas encarnações forem necessárias para frente, até encontrarmos o nosso melhoramento. E que a vida primitiva não é esta, né? A vida primitiva é lá no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Então resolvemos trazer um exemplo prático, né? E esse exemplo prático é justamente relacionado a uma parte, a um pequeno trecho da vida de Chico Xavier. E esse trabalho prático aconteceu justamente quando se começou as tarefas na comunhão espírita cristã, onde Marlene Nobre, né, naquela época que ela estava começando os seus estudos de medicina, e encontrou justamente esse apoio nos trabalhos, né, que ela realizava, ou que estava começando a aprender junto com Chico. Né. Então, o início das atividades na comunhão espírita cristã, naquela época, aconteceu apenas com os 2 médiuns, e eram 2 médiuns muito dedicados. Né. E aí começam justamente os desafios, porque começa um trabalho, uma instituição apenas com 2 médiuns, né, 2 trabalhadores, né, e assim foi o início justamente dos trabalhos na comunhão espírita cristã, lá em Minas Gerais. E durante 8 meses, as reuniões eram constituídas em ar livre, né, e porque nesse período a sede estava em construção. Então as reuniões, né, eram acontecidas dessa forma, e as cadeiras dos palestrantes eram formadas em círculo, né, em torno de um poço, na casa onde morava Chico Xavier e Valdo Vieira. Aí nós ficávamos imaginando quanto era belo aquelas reuniões, porque aconteciam ao ar livre, né, e banhado justamente pelas estrelas, pela luz do luar. Né? E é interessante que as psicografias nessa época, porque não tinha um salão específico para isso, se dirigiam Chico e Valdo Vieira e iam para um quarto bem próximo ali daquele local, daquela reunião pública, para que eles se acomodassem ali e pudessem realizar as tarefas de psicografia, de receber as mensagens dos espíritos, as mensagens consoladoras. Né? E nesse clima, os céus de Uberaba, estrelados, né, e banhados pela luz, aquela pequena equipe, onde estava começando ali a comunhão espírita cristã, iniciava os trabalhos com muita alegria e com muita harmonia. Em seguida, passando esse período para a nova sede, né, da comunhão espírita cristã, vestindo o espírito, né, de Chico Xavier, de forma muito simples, como Chico sempre quis e orientava que queria uma instituição da forma mais simples que fosse possível. E naquela época o teto era de telha, né, sem forro, né, os bancos de madeiras, e no centro da sala se compunha ali uma mesa com 12 cadeiras. Né. As paredes limpas, sem quadros ou gravuras. Quer dizer, uma sala ao lado dedicada ao passe e à livraria. Era o que compunha naquela época a comunhão espírita e cristã, e nascia ali uma instituição onde ao longo da sua existência iria propor trabalho de assistência àqueles mais necessitados. Né? Então, nessa instituição, nessa pequena sala, ao lado da instituição, foi construída uma simples sala com cozinha, e também era servido aquele famoso cafezinho depois das reuniões, né, onde Chico tanto adorava, que era justamente naquelas reuniões onde, do cafezinho, onde se reuniam, se confraternizavam, se conversavam, se abraçavam, né, e Chico adorava esse tipo de trabalho. E um galpão para o famoso sopão e a armazenagem de roupas, peças, de costuras que eram doadas pelas pessoas que sabiam que aquela instituição, que Chico
pela sua hombridade, iria distribuir aqueles mais necessitados. Então, diante de tudo muito simples, um pequeno grupo de trabalho, né, desafios vislumbravam naquela equipe, porque eles sabiam da responsabilidade que tinham, principalmente trabalhando numa instituição em que Chico e Valdo Vieira, naquele momento, estavam de serviço, né, de trabalho. E sabiam que a assistência espiritual era de forma incomum. Em consequência disso, sabia que iriam ser encaminhados necessitados, as pessoas iam buscar aquela instituição para receber auxílio de psicografias, mensagens de parentes, pessoas doentes fisicamente e espiritualmente. E aí começava, né, os primeiros desafios desses trabalhadores nessa seara de Jesus, mas incansavelmente eles continuavam, levavam as tarefas, porque o sentimento que envolvia eles internamente era de que o trabalho não podia parar, independente de qualquer coisa que pudesse acontecer. E aos sábados acontecia a distribuição de alimentos, o sopão, religiosamente toda semana. Quer dizer, uma pequena equipe, um pequeno grupo, já realizava uma tarefa imensa, né, naquela época. E um dos trabalhos mais lindos que eu acho que aconteceu nessa época era justamente uma peregrinação que toda a equipe, liderada por Chico Xavier e Valdo Vieira, fazia naquela época. Porque eles saíam em caravana, iam em casa, e cada parada num lar, eles liam, Chico lia uma mensagem, seja do Evangelho ou uma mensagem edificadora, fazia uma prece e um comentário, e seguia. Não deixava nenhuma casa sem uma parada dessa peregrinação, levando à luz a mensagem de Jesus para as pessoas mais necessitadas, levando à luz, né, aqueles evangelhos no lar, relâmpagos, né, naquela comunidade. E existia nessa peregrinação um ponto de parada, que era justamente aquele momento onde havia a confraternização e uns hinos de alegria eram entoados naquela reunião. E o mais interessante, que se juntava a caravanas e caravanas que chegavam de todo o Brasil, porque eles já sabiam daquela tarefa que era realizada por aquela instituição, né? Às vezes pessoas do exterior vinham para participar das atividades em busca de Chico, Valdo Vieira, que naquela época estava, né, no auge da sua mediunidade, junto com Chico nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, em busca de consolo, né? E apenas uma pequena estrutura de pessoas dirigindo essas inúmeras atividades, né? Enfrentando os desafios, né, na seara de Jesus, como nós propomos deixar a mensagem aqui para todos nós e os amigos internautas. Ainda existia mais tarefas nessa pequena instituição, né? Tinha a questão da sopa fraterna, tinha os enxovalzinhos que recebiam das pessoas que costuravam em casa e levavam para serem distribuídos, né? Além da distribuição dos alimentos, como falamos, e a distribuição de roupas, né? Quer dizer, existia todo um trabalho de assistência, de apoio às famílias, às pessoas mais carentes que apareciam na instituição, né? Lembrando justamente os primórdios da vinda de Jesus, onde ele estava ali, junto do povão, dos mais necessitados, porque era estes que precisavam do amparo, era esses que precisavam das energias espirituais, para que pudessem ir despertando para esse lado do homem, do espírito, que precisava crescer e precisava varar, né, os caminhos das reencarnações e da evolução. E não era de faltar as mensagens e os conselhos de Emmanuel. Em certo momento ele dá uma mensagem, uma orientação, e diz que
tudo que sobrasse em questão de valores daquelas arrecadações que aconteciam era para serem todos distribuídos, não ficar nada em caixa, nem um centavo, nem um milímetro de centavo. Essa era até uma ordem dele para toda a equipe. E por conta disso acontecia na Comunhão Espírita Cristã o que eles chamavam de 3 festivais durante o ano. Que era em abril, que era o Festival do Livro Espírita, em agosto o festival que eles chamavam de Bezerra de Menezes, e o Festival do Natal, porque era justamente nesse período, nesses 3 festivais, que eles justamente escoavam todas as doações, seja materiais, de roupa, de enxovais e financeiros, para recolocar tudo isso às pessoas mais necessitadas, não ficando nada na instituição. Essa preocupação justamente de Emmanuel, de não amealhar tesouros materiais aqui na Terra. E se estava vindo em doação, é porque era para ser colocada a sua destinação para aquelas pessoas mais necessitadas. Nesse período, um fato muito interessante acontece justamente com Valdo Vieira, porque ele comenta com Marlene Nobre um sonho que ele teve. E eu resolvi trazer para vocês, porque é um sonho muito interessante, e vamos ler para vocês na íntegra, que nós encontramos no livro Meus Pedaços do Espelho, escrito por Marlene Nobre. E ele diz: certa vez, enquanto ajudávamos na distribuição de um dos festivais da Comunhão Espírita Cristã, Valdo Vieira me disse que tinha tido um sonho. Nele vira todo esse pessoal em uma extensa fila, mas nós, os que promovíamos a distribuição, estávamos todos fardados. O entendimento desse sonho somente veio através da explicação que lhe deu o espírito Bezerra de Menezes. O benfeitor espiritual contou que, lá pelos anos 60 e 70 depois de Cristo, Eurípides Barçanufo era general e perseguidor do cristianismo. Olha que coisa interessante. E Valdo Vieira também. Eurípides, após converter-se ao cristianismo, chegou para as tropas e disse: em nome de Jesus, deponham as armas. Valdo Vieira foi o primeiro a depor a sua arma depois desse pedido. Eurípides, através das reencarnações sucessivas, teve o trabalho de reunir as vítimas que tinha prejudicado nas batalhas, e elas acabaram reencarnadas em Sacramento, Minas Gerais. Para a gente ver que nada no processo reencarnatório é um acaso da vida, né? Eurípides Barçanufo teve uma existência muito curta, mas a mediunidade dele era extremamente valiosa e ostensiva, né? E o trabalho dele foi excelente nesse curto período. E aí a gente vê a revelação de que todas aquelas pessoas que ele ajudou na existência tinham uma relação com esse período, né, de 60 e 70 depois de Cristo, que ele prejudicou junto com Valdo Vieira. E continua dizendo: e Eurípides, ele próprio, como sabemos, nasceu e desencarnou em Sacramento, tendo atuado nas primeiras décadas do século XX, cuidando de todos até o fim, os vitimados da gripe espanhola. O mais interessante, Bezerra de Menezes, que disse que para ser um Eurípides Barçanufo, ele havia demorado mais de 1.800 anos para chegar, né, a essa encarnação que ele teve última, né, e vir realmente preparado para fazer essa missão. E às vezes, muitas vezes, fica às vezes aperreado porque a gente está fazendo muito pouco, ou quer fazer logo tudo de uma vez, as tarefas, quer ajudar todo mundo,
Mas nós não só temos a missão, ou a pequena missão, ou a pequena tarefa, se realmente nós temos aquela condição, né, de fazer. Né? Eurípides Bassanufo, como vimos aqui, se preparou 1800 anos para chegar nessa reencarnação, nessa última, para ajudar as pessoas que ele prejudicou nos anos de 60 e 70 depois de Cristo. Vem se preparando incansavelmente, com muita paciência, e ficamos imaginando quanto, né, foi esse trabalho de burilamento para se preparar realmente para cumprir essa missão tão valiosa de resgatar aquelas pessoas mais necessitadas. E nós temos as nossas pequenas missões nas nossas famílias, porque as nossas famílias são compostas de pessoas, de desafetos, um ou outro amigo para compensar justamente esses desafetos que vêm para nos desafiar, ou que nós desafiamos também essas pessoas, né? E aí nós vamos treinando, é um treinamento espiritual, para que a gente possa, em algum momento, cumprir essas missões mais alargadas, para ajudar com maior intensidade aqueles que prejudicamos no passado, que não sabemos o quanto nós prejudicamos. Tem um pequeno trecho ainda para terminar essa leitura que diz: e há mais um detalhe, o nome da rua onde se encontra a Comunhão Espírita Cristã é Professor Eurípides Bassanufo. Vemos assim, conclui Bezerra, que a realização do festival permitiu que a praça de guerra, olha que coisa interessante, permitiu que a praça de guerra de Eurípides se transformasse na Praça da Caridade. Né? Uma bela ligação entre o nome da rua e a realização do festival. Então Chico nos disse que Eurípides é tão humilde que não se deixa aparecer nas tarefas que a equipe da Comunhão Espírita Cristã aparece junto aos amigos espirituais. Aí Chico diz: mas eu sei que ele nos ajuda, afirmou o médium. Essa narrativa se encontra justamente do doutor Oswaldo, explica bem as razões que determinaram a realização dos festivais da caridade da Comunhão Espírita Cristã. Isso significando dizer que nada acontece por um acaso, nada. Né? Tudo é ajustado pela espiritualidade em benefício nosso. Né? Benefício nosso. As tarefas na seara de Jesus é muito grande, o nosso nível evolutivo ainda, né, se compõe de muita dificuldade. É por isso que a união de pessoas, mesmo num grupo pequeno, a união, a conversação, o debate de como estruturar, como levar os trabalhos, como dirigir a casa espírita, a seara espírita, como vamos divulgar os ensinamentos de Jesus, é de fundamental importância essa união, porque ali nós estamos construindo um elo de afinidades entre nós, aqui fisicamente, e entre as equipes espirituais que vão ter o instrumento ali à disposição para fazerem as tarefas. E nessa confiança e nessa fé, nós vamos vencendo os desafios. Vamos encontrar na nossa caminhada críticas, né? Vamos encontrar os inimigos, né, às vezes do passado, que vêm próximos de nós para criticar aquela tarefa ou querer atrapalhar o trabalho. Vem pessoas que vêm criticar ou fazer comentários jocosos, né, em relação àquilo que nós estamos fazendo. São os desafios que vêm para ver até que ponto nós estamos firmes com o trabalho de Jesus. E vencer esses desafios é o que mais quer os nossos amigos espirituais, porque eles vão saber que nós estamos nos amadurecendo espiritualmente. A nossa musculatura espiritual está se desenvolvendo. É justamente essa mecânica que vai fazer com que a gente se desenvolva, a nossa musculatura espiritual vá tendo sustentáculo, e eles vão levar a gente para frente, né? Para mais trabalho, para mais tarefas, ajudando muitas vezes pessoas que nem imaginamos que existem, principalmente espiritualmente, quando vêm para essas reuniões
doutrinárias ou outras reuniões de estudo que acontecem na casa espírita para serem ajudados, para ouvir os comentários, as palestras, as leituras, os estudos. E muitas vezes essas pessoas que vêm trazidas, esses espíritos, são pessoas que têm ligação conosco espiritualmente. Muitos ainda renitentes e são trazidos para tentarem se convencer de que nós estamos num caminho de mudança, não obstante o nosso passado muito negativo de ter os prejudicado, né? E assim, nessa troca, eles vão se convencendo dessa mudança e que nós queremos outra estrutura de vida e nós queremos ajudá-los, nós queremos o perdão deles e assim, se perdoando, eles vão formando essa fileira e aumentando essa família espiritual no outro lado da vida, né? Então essa é a nossa tarefa aqui, é enfrentar esses desafios que são colocados no nosso caminho, né? E críticas sempre virão, problemas sempre virão, porque é preciso que venha essas situações para que a gente possa ser testado, né? Semana passada, por conta de estarmos divulgando as atividades da TV, recebemos a equipe toda recebeu uma crítica ferrenha, e a determinada pessoa chegou a dizer que se vocês não têm condições de sustentar o trabalho, desistam, né? A gente estava pedindo as pessoas ajudassem e tudo mais, e isso foi uma pequena coisinha que ela disse e foi pesada a coisa. Ainda bem que ela disse a coisa diretamente, foi no momento que eu estava na internet. Isso foi uma pequena coisa que ela disse. Vocês não têm condições, e é porque ela é espírita há não sei quantos anos, 50 anos. E ela disse, se vocês não têm condições de levar o trabalho sozinho, então desistam do trabalho, né? E é isso que nós vamos muitas vezes acontecer. Aí a gente não, por conta dessas coisas, é que faz com que a gente possa continuar firme na nossa caminhada. Porque às vezes vem uma crítica, mas vem junto dela uma equipe de pessoas que estão ali incentivando, dando ideias, fazendo comentários. Faz desse jeito, tu está fazendo errado, vamos fazer desse jeito que é melhor para a divulgação e tudo mais, né? E aí nós vamos crescendo. E quantas vezes? Às vezes chega muita gente, mas tu devia fazer desse jeito, vocês deviam fazer desse jeito. Eu acho que desse jeito está errado, vocês podiam fazer assim, assim, assim. Aí a gente senta, organiza as coisas e vai caminhando, né? Honório de Abreu é um dos maiores estudiosos do Evangelho, pelo menos que eu tenho assim notícia, né? Porque ele foi um professor de Haroldo Dutra, né? Foi Haroldo Dutra que compôs o grupo de estudo que Haroldo ele justamente dirigia na época. E ele traz uma mensagem muito interessante intitulada Ensino Universal, que nós encontramos justamente nesse livro, Luz Imperecível. É fantástico esse livro, né? E ele diz o seguinte: então ia ter com ele Jerusalém, a toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Mateus capítulo 3, versículo 5. E discorre ele: naquele tempo, qualquer pregador sempre despertava grande atenção pública. Qualquer, hoje, pessoa que se dispõe a fazer o ensinamento e a divulgar os trabalhos de Jesus, vai se transformar num elo de ação para que as pessoas necessitadas o busquem. Aí já vai os desafios que vão chegando, novos, para que a gente possa atender o melhor possível essas pessoas. O fato de irem até ele pessoas de várias procedências e de diversas posições lembra o alcance de sua responsabilidade. À medida que se desenvolve em alguém as disposições de se educar e servir a própria lei, pelas vias da sintonia, faz aproximar desse candidato
corações que se mostrem carentes ou interessados na mensagem que se faz portador. A gente não imagina o quanto de pessoas necessitadas que existem. Diariamente nós recebemos em off, na nossa página, de 10 a 15 pedidos de orações das mais diversas situações possíveis. Ontem, nós fazemos um momento de oração entre 17h50, aí, dependendo do número de pessoas, aí nós vamos até 18h30, onde nesse período surgiu 12 mil pessoas para participar da oração. E os mais diversos pedidos de oração. Às vezes muitos já de agradecimento que já vem participando. Quer dizer, onde alguém acende uma luz, pela sintonia vai aparecer pessoas para querer ser ajudado, né, por conta das suas situações, as suas provações, as suas expiações. Para a gente ver a nossa responsabilidade de todos nós que nos dispomos a trabalhar na doutrina espírita. A autoridade inerente ao expositor das verdades espirituais, sempre que fundamentada na vivência dos valores que veicula, não apenas sensibiliza o ouvinte, mas também abre terreno à adesão prática de que cada um no caminho, né, do progresso. Nós sabemos que a espiritualidade nunca vai encontrar um instrumento perfeito nesse momento evolutivo que nós nos encontramos. Aí Kardec, sabendo dessa história, coloca que é necessário que a gente possa estar disposto a vencer as nossas más inclinações, se esforçando, às vezes caindo, muitas vezes caindo, mas disposto a levantar e refletir sobre as nossas condições. São esses trabalhadores que a espiritualidade espera nesse momento para trabalhar com eles, né? Trabalhar com eles, porque eles vão ter confiança, porque nós vamos estar sempre, às vezes caindo, ou na maioria das vezes caindo, mas se levantando, se erguendo e refletindo sobre aquilo que nós falhamos naquele momento existencial. Aí continua Honório de Abreu dizendo: digno de registro a elasticidade das pregações que, quando vinculadas com amor, reservam facetas específicas de natureza universal, a atingir todas as camadas, independente do grau de assimilação e de conquistas que lhes sejam peculiares. A mensagem de Jesus chega a todos, seja aqueles que têm um entendimento muito curto da vida, ou um entendimento muito restrito da vida espiritual, mas aquilo fica gravado no inconsciente daquela pessoa, e em algum momento vai desembocar, ou vai levar um alívio a essas pessoas. Às vezes ele nem vai entender o porquê daquilo. Daí o fato de as pregações de João interessarem desde aqueles às margens do Jordão até aqueles guinados aos padrões superiores expressos na figura de Jerusalém. Nesse sentido, o desafio do trabalho na seara de Jesus, como poderemos entender, né, é justamente enfrentar as diversidades que possam surgir no nosso caminho, né. O pai de Chico não conseguia entender por que aquela postura do seu filho, a família passando necessidade, a família vivendo de migalhas, muitas vezes o salário que era de Chico e de João Cândido não dava para alimentar a família, mas Chico, vez ou outra, uma vez aconteceu dele receber uma doação, uma herança de 300, naquela época, 1000 contos. Não teve conversa o cheque, ele passou esse valor para ser distribuído às pessoas mais necessitadas. Em um outro momento, ele recebeu uma herança, foi uma doação de 140 mil contos. Ele doou a justamente aquela senhora chamada Cida do Pênfego, que tinha aquele fogo selvagem que é bem conhecido, né, lá em Uberaba, para que ela pudesse construir o hospital e a instituição. Aí, aos olhos do seu pai, João Cândido, ele não entendia aquela postura.
Às vezes ele questionava a Chico: Chico, nós estamos necessitados, nós também somos pobres, nós somos necessitados, por que não tirar um tiquinho desse aí? Para que a gente pudesse encontrar o sustento da família. Aí Chico explicava as coisas bem direitinho. Olha, tudo que vem dos espíritos, os livros que eu psicografo são dos espíritos. Então, é todo doado às instituições, os direitos autorais, porque são dos espíritos e não são meus. Os pais até às vezes entendiam, ou como não tinha argumento, diante das explicações de Chico, deixavam, né, para lá. Então, são esses os desafios que encontramos pessoas na família que, uma vez ou outra, não entendem a nossa postura de tarefa, porque nós estamos na segunda, nós estamos na terça, quando chega em casa tem que fazer filmagem, tem que fazer programa, ou outras e outras situações que nós temos na nossa vida, principalmente quem veio da Igreja Católica, né? Mas que não devemos nunca desistir dessas tarefas, porque são desafios que vão nos ajudar a amadurecer e, quem sabe, mais na frente, daqui a 1000 anos, como aconteceu com Eurício Bassanufo, 1800 anos, vamos adquirir a condição de abarcar em um número maior junto de nós aquelas pessoas que prejudicamos no passado. Então, a doutrina espírita nos dá essa possibilidade dessas reflexões, desse entendimento da vida, desse entendimento de que somos espíritos em crescimento e vamos, com a ajuda desses amigos espirituais, conseguir o nosso equilíbrio que tanto nós desejamos na nossa caminhada. Assim sendo, confiando na presença desses amigos espirituais, confiando nesses que não nos abandonam em nenhum momento, vamos todos juntos, com a equipe espiritual dessa casa, os nossos amigos espirituais individuais, os protetores, seguir essa caminhada. Não vamos deixar essa bandeira, essa luz apagar, porque muitos precisam de nós, da nossa disposição do trabalho. Precisam, dentro do nosso limite de poder ajudar, mesmo assim nós ajudamos infinitamente muitas pessoas, muitos espíritos com as nossas energias. E é nesse incentivo de motivação que possamos, estar sempre juntos aqui nesse momento. Nós agradecemos mais uma vez pela presença dos caravaneiros do Evangelho e que possamos estar mais vezes aqui, desde que possamos ser solicitados, estaremos aqui de coração aberto, em nome de Jesus, em nome de todos os amigos espirituais que nos conduzem. Que Jesus nos abençoe e abençoe esta casa. Muita paz. Mais uma vez agradecemos aos amigos por trazer essa palavra tão para nós assim, como casa pequena, como casa de poucos trabalhadores, nos identificamos muito com o início de Chico, e a perseverança. E vamos perseverar, vamos seguir esse trabalho, que às vezes é árduo, às vezes é difícil, mas acendemos a luz e vamos mantê-la acesa, independente dos percursos, dos encalços, das pedras, do que aparecer pelo caminho. Estamos aqui para ajudar, para sermos ajudados, principalmente para sermos ajudados, Então, só temos a agradecer a você, Ivan, à equipe dos caravaneiros, aos presentes. Espero que vocês tenham tirado um proveito dessas palavras belas. E eu quero chamar meu amigo Ari para fazer nossa prece final. Pode ser, Ari?
Antes da prece, em nome dos caravaneiros do Evangelho, queremos deixar a mensagem seguinte, que nós temos com a casa um compromisso. Se está marcado para um e aquele não pode vir, o outro virá. É compromisso. Não só dessa casa, como todas as demais que nós fazemos esse trabalho. Porque estaria dentro do que foi falado hoje. Os desafios do trabalho na seara de Jesus. Então, nosso comprometimento, mais do que com a casa, é com a espiritualidade. E um trabalhador tem que ser responsável, primeiramente. Então, é isso que a gente busca fazer, independente de tudo mais. Bom, vamos à prece então. Jesus, querido mestre e amigo, o exemplo a ser seguido por todos nós que trabalhamos nesse campo tão difícil, tão subjetivo da espiritualidade, colocando a nossa mediunidade a serviço não só de nós próprios, como dos demais, daqueles demais necessitados. Que possamos entender que esse trabalho, por menor que seja, é necessário que o façamos da melhor forma possível, dentro de uma responsabilidade maior, desse compromisso que nós temos de hoje, contrariamente ao que fizemos no passado, está buscando esclarecer as criaturas e a nós próprios daquilo que deixaste para nós, para que com tudo o que deixaste fazermos o nosso melhoramento, encontrarmos o nosso caminho em busca da perfeição, que é a única fatalidade deixada para nós. Assim, trabalhadores que somos, agradecemos pela tarefa, agradecemos por essa oportunidade que nos é dada neste momento, para entendermos a nossa real função neste planeta. Assim, nesse momento, peço ao nosso grande mestre, que através dos bons amigos espirituais, meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.